Cristo, o Salvador do mundo. Meus amigos, chegamos na introdução cristocêntrica de Lucas. E Lucas, nada mais, nada menos, o único gentil não judeu a escrever no Novo Testamento. Aliás, ele escreve duas obras juntas, né? Ele vai escrever o Evangelho de Jesus e Atos, fazendo assim um quarto do Novo Testamento. Então a gente tem um gentil com o olhar de fora, falando um quarto do Novo Testamento sobre Jesus, sobre como os de fora enxergam. E depois a gente também vai ter Paulo, é um judeu, mas é o apóstolo dos gentios. É interessante que os sociólogos, os pesquisadores falam que quando a gente chega numa cultura diferente, de fora para dentro, o olhar de fora para dentro, perde muita coisa de quem está dentro, né? Assim, por exemplo, quando a gente está fazendo uma análise familiar de alguém, psicológica, quem está analisando de fora, fazendo um comentário, não enxerga coisas que quem está dentro enxerga, coisas que eu sei do meu irmão, dos meus pais, que ali no convívio isso é mais claro para quem está de dentro, que o de fora não vê. Mas eles também falam que quem está olhando de fora está isento de alguns vícios e consegue enxergar coisas novas de quem está dentro, e quem está dentro não consegue ver porque está ali no meio envolvido. É isso que Lucas vai trazer, esse novo olhar para Jesus e trazendo esse novo olhar gentílico para o Novo Testamento. Então, é muito legal e a gente vai aí se aprofundar nessa obra maravilhosa. Quero falar que a gente vai olhar as duas obras juntas. Mais para frente, eu vou falar sobre o gênero narrativo de Atos, o como interpretar uma narrativa que é diferente. Eu sei que é a mesma obra, então você está falando do Evangelho, mas quando Jesus sai de cena e entra o Espírito Santo, é um outro gênero que Lucas começa a desenvolver e é muito difícil interpretar. Mas isso eu vou falar em Atos e um pouco mais da estrutura de Atos mais para frente. Agora eu vou falar sobre Lucas e como ele colocou o Cristo como o Salvador do mundo, da criação. Por que nessa aula eu vou fazer essa análise junto? Por três motivos. Primeiro, porque Lucas escreveu as duas obras, escreveu ao mesmo tempo, juntas. Então, ela foi separada por João, pelo Evangelho de João, mas na verdade ela é uma obra junto. Se você colocar o finalzinho do Evangelho de Lucas e o começo de Atos, é igualzinho, é só emendar. É 2 volumes, ali não cabia em um volume só, são 2 volumes, mais uma obra só. O segundo motivo é que o próprio autor, Lucas, fala que é uma obra contínua. A primeira parte é a obra do que Jesus fez, e a segunda parte, Atos, é uma obra do que o Espírito de Jesus continuou fazendo. E o terceiro é que as duas obras têm a mesma mensagem, o mesmo propósito, trazendo que Jesus, o Cristo, é o Salvador do mundo. Antes da gente entrar na prática, no material escrito por Lucas, vamos pensar em quem é Lucas. Lucas era um médico. Em Colossenses 4,14, Paulo vai dizer que Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Quando a gente lê que alguém no primeiro século é um médico, isso vai trazer mais coisas do que a gente pensa geralmente. Primeiro, que é um cara culto. O grego de Lucas é algo refinado, diferente do resto do Novo Testamento. Segunda coisa, no primeiro século, quando a gente encontrava um médico, a gente encontrava alguém com compaixão, alguém diferenciado na sua misericórdia. Provavelmente Lucas fez o juramento de Hipócrates, que até hoje alguns médicos fazem uma versão adaptada. Essa é a versão do primeiro século. Juro por todos os deuses e deusas que acato este juramento e que procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. A vida que professar será para benefício dos doentes e para o meu próprio bem, nunca para prejuízo deles ou com malévolos propósitos. Mesmo em estado, não darei droga mortífera nem a aconselharei. Também não darei pessário abortivo às mulheres. Guardarei castidade e santidade na minha vida e na minha profissão. Na época de Jesus, e para um gentil, era obrigatório fazer esse juramento de abstinência dos seus, às vezes, prazeres para servir as pessoas como médico. Esse é Lucas.
Outra característica que eu já falei é que ele era gentil. Colossenses 4:11, Paulo vai dizer: Josué, chamado o justo, também manda saudações. Esses 3 são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Claramente, Lucas estava com Paulo nesse período que Paulo estava escrevendo a carta a Colosso. E aí é interessante que, em boa parte de Atos, Lucas escreve nós nas viagens de Paulo, mostrando que ele também estava junto. Isso é uma ótima referência mostrando Lucas era um cidadão romano, da grande capital do império, e com isso ele tinha uma outra visão da Palestina. Vou dar um exemplo. Lucas provavelmente passou pelo mar Mediterrâneo e ele conheceu o que é um mar de verdade, né? Até chegar na Palestina e passar 2 anos fazendo a sua pesquisa. Então, todos os outros evangelistas vão escrever que é o mar da Galileia, colocando que aquela lagoa, aquele lago grande, era um mar. Descreve com esse jeito, mas Lucas se recusa a chamar o lago da Galileia de mar da Galileia, mostrando que a visão ampla de quem veio da capital romana se coloca nos seus escritos também. E terceiro, Lucas era um historiador. Ele coloca logo no começo do seu evangelho: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Quando um médico, o Dr. Lucas, fala que fez uma pesquisa detalhada e fiel, a gente tem que acreditar. Ele está colocando primeiro o gênero que ele está narrando, que não é um midrash, que não é uma mitologia, é uma obra de história, e provavelmente Lucas é o mais exato na cronologia, é extremamente confiável, muito mais do que o historiador Flávio Joséfo do primeiro século. Então é um cara que quando a gente vê e pode ler, a gente tem certeza do que está se lendo, no ponto de vista até mesmo de quem não acredita que a Bíblia é inspirada. Como historiador, você tem nesse prefácio de Lucas uma prova da sua fidelidade. Eu falei agora há pouco que Lucas fez a sua pesquisa em 2 anos. Quando é que foi isso? Muito provavelmente foi quando Paulo chega com ele em Cesareia e logo é preso e fica por lá na narrativa de Atos por 2 anos. E nesse período, provavelmente, o Dr. Lucas decidiu correr atrás das suas informações. Foi quando ele fez viagens, foi quando ele sentou com Maria, mãe de Jesus, e pegou vários relatos. E ali no Evangelho de Lucas tem mais detalhes sobre a vida de Maria. Provavelmente Maria fez parte da sua pesquisa. Então naquele período a gente vai perceber que Lucas teve uma janela de pesquisa. 2 textos de Atos mostram essa janela. Atos 21:17, quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. A primeira pessoa do plural revela que Lucas estava com Paulo ao chegar em Jerusalém. Atos 24:27 vai falar o seguinte: passados-se 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Esses 2 anos eram mais que suficientes para Lucas fazer uma boa pesquisa, visitar os lugares sagrados que Jesus fez seus milagres, conversar com o povo, com conhecidos e até sentar com Maria para fazer sua ampla pesquisa. Esse é Lucas, médico, gentil e historiador. Por isso que sua obra se tornou singular. Agora, qual é a mensagem principal de Lucas no seu evangelho? Por que eu coloquei que Cristo, o Salvador do mundo, como mensagem principal? O texto principal se encontra no Cântico de Simeão, Lucas 2:30-32. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele vai repetir essa mesma afirmação da salvação em Lucas 3:6. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa canção de Simeão é também chamada em latim de Nunc Dimittis, que é o começo dessa canção no latim. Ela faz parte de um outro livro do Antigo Testamento, que são várias canções
mas que a gente não tem na nossa Bíblia. O livro de Odes são essas canções que estão depois de Salmos, no apêndice de Salmos, só na Bíblia ortodoxa, que na verdade é um códex da Septuaginta. Voltando para Lucas 3:6, todos os evangelistas vão colocar no ministério de João Batista a citação de Isaías 40, mas só Lucas vai colocar a extensão até o final dessa citação, que fala que toda a humanidade verá a salvação de Deus. Já logo no início, com Jesus ainda bebê, e logo nas citações, Lucas está revelando o propósito que ele está escrevendo o evangelho ali, que é Jesus a salvação para todos. A mensagem do evangelista Lucas no seu evangelho, a gente pode colocar em uma frase só, que eu quero dividir em 3 partes. A primeira parte é que a mensagem que Lucas traz é de boas novas de salvação. Salvação é uma palavra-chave no evangelho de Lucas. Negativamente, que é a remoção da culpa, trazendo perdão, e positivamente, que é a concessão do Espírito Santo, trazendo um novo nascimento. Ambos sentidos da salvação se apresenta com proeminência nos 2 volumes da história de Lucas. Quando Lucas vai escrever o Evangelho de Jesus e decide colocar a salvação como algo especial ali para todo mundo, essas 2 dimensões do perdão e do Espírito Santo, ou o que eu vou colocar aqui como a alegria do Espírito Santo, Lucas vai deixar bem claro. Vamos dar uma olhada primeiro no perdão dessa salvação. Eu separei 5 citações que só acontecem no registro de Lucas. Lucas 1,77 mostra a profecia de Zacarias de que seu filho João daria ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Outro grande perdão que Lucas vai mostrar no capítulo 7 é o perdão que Jesus deu à mulher que lhe havia ungido os pés com óleo e os molhado com as próprias lágrimas. Também a gente só encontra em Lucas a parábola incomparável do filho pródigo que se arrependeu e voltou para casa e foi recebido com abraços, beijos e uma festa de celebração em Lucas 15. Mais um registro da salvação perdoadora de Jesus é na grande comissão, em termos de que o arrependimento para perdão dos pecados seria proclamado a todas as nações. Lucas 24:47. E lá em Atos 13:38, ele continua com a mensagem mostrando que Paulo, em Antioquia da Pisídia, proclamou, mediante Jesus, o perdão dos pecados. Atos 13:38. Vários relatos exclusivos que Lucas vai trazer sobre essa salvação que perdoa, sobre o perdão. Se você quer saber muito mais sobre o perdão de Deus, se você tem dificuldade em perdoar as pessoas, Lucas é o evangelho certo para você ler e entender essa grande salvação que começa com perdão. Mas também Lucas vai trazer a alegria do Espírito Santo, e a alegria também se destaca na sua obra. A grande salvação traz grande alegria. 3 passagens marcantes. Lucas 2:10, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Em Lucas 15, versículo 7 e versículo 10, diz o seguinte: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no final do seu evangelho, capítulo 24, versículo 52, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Lucas mostra que a salvação, quando perdoa, traz grande alegria. O tempo todo, o tema alegria está presente em sua obra. Isso é outra coisa bacana para você entender quando você estiver fazendo o seu devocional no Evangelho de Lucas, que lá você vai encontrar a alegria do Espírito Santo, essa alegria do céu que só Jesus, através do seu Espírito, pode trazer para mim e para você. Em segundo lugar, completando um pouquinho mais a frase, a mensagem de Lucas é de boas novas de salvação por meio de Cristo. Lucas vai deixar bem claro, e é óbvio isso, que ele está escrevendo o Evangelho de Jesus porque essa salvação, essas boas novas, só pode acontecer através de Jesus. Jesus é singular no Evangelho de Lucas. E nos 4 Evangelhos, Jesus é singular.
mas ali ele vai trazer que essa salvação, esse perdão, essa alegria, você só encontra em Jesus Cristo. A singularidade de Jesus é bem clara no Evangelho de Lucas, como ele nasceu da Virgem Maria na cidade de Davi para ser o nosso Salvador, como ele disse a Zacarias que a salvação havia chegado à sua casa naquele dia, acrescentando que o Filho do Homem viera para buscar e salvar o que estava perdido. Quando Jesus ora na cruz pelo perdão dos seus executores e prometeu ao criminoso penitente na cruz um lugar no paraíso naquele mesmo dia, e até em Atos 2:33, quando ele foi exaltado ao lugar de autoridade suprema à direita de Deus, enviou o Espírito Santo e ainda hoje concede salvação. Lucas vai mostrar que desde o nascimento até a sua morte, depois a ressurreição e sua exaltação, Jesus é singular e único. Por isso que a salvação só poderia vir dele, de mais ninguém. Nenhum outro Deus fez o que Jesus fez, que foi encarnar, viver uma vida de santidade e morrer no nosso lugar. Por isso que em Atos 4:12, Lucas vai relatar a pregação do apóstolo Pedro dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aliás, a singularidade de Jesus é um dos motivos pelo qual Lucas vai escrever a segunda obra, Atos, para mostrar que o que Jesus fez tem que ser anunciado aos 4 cantos do mundo, porque se ele é singular e ele é único, então a salvação só pode vir dele através da proclamação dos seus discípulos. E em terceiro lugar, fechando a frase da mensagem de Lucas, é as boas novas de salvação por meio de Cristo para o mundo inteiro. Lucas coloca deliberadamente no início de cada um de seus 2 volumes uma declaração universal. Em Lucas 3:6, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Atos 2:17 vai falar: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Nesses 2 versículos, Lucas usa a mesma expressão, pasa sarx, do grego, que quer dizer para toda a carne ou todas as pessoas. E essa é uma indicação que Lucas está trazendo, que Jesus vai sair da sua rota o tempo todo para acudir os excluídos, os que não são vistos, os que não têm status. Jesus vai trazer essa salvação e essas boas novas para todo mundo. Para encerrar o evangelho, eu queria trazer os 5 excluídos que Lucas vai ressaltar no ministério de Jesus. Como Jesus tinha esse olhar de misericórdia. Primeiro, os enfermos e sofredores. O Dr. Lucas mostra interesse especial pelo ministério da cura de Jesus. Usou um vocabulário com mais de 400 palavras, geralmente usadas pelos escritores médicos gregos de sua época. Ele tinha um interesse médico por sintomas, diagnósticos e remédios. Por esse olhar de um médico, Lucas vai fazer muitos relatos de cura, talvez porque ele ficou encantado ouvindo as histórias de quem foi curado, de gente que nasceu cega e estava vendo e ele pôde sentar e conversar e anotar esses relatos. Então Lucas várias vezes vai mostrar os relatos e vai ser mais específico em quais são os sintomas, o que está acontecendo ali. Os outros evangelistas às vezes colocam tudo como cura, às vezes é uma possessão. A gente não tem tanta especificidade nos outros evangelistas como a gente tem em Lucas. Lembrando que na cultura dos hebreus e na adoração do templo, todos esses doentes ou esses inválidos não podiam ser incluídos, não poderiam entrar no templo para adorar Yahvé. Então, quando Lucas mostra que Jesus trazia a cura aos excluídos, ele também está mostrando que Jesus está incluindo no reino aqueles que foram excluídos. O segundo grupo de excluídos são as mulheres e as crianças. Começando pelas mulheres, você vai ver claramente Lucas mostrando que Jesus trouxe a mulher para o centro da criação. Aliás, em Gênesis a gente vai ver o homem sendo criado, mas a criação só acaba no ápice do ápice, que era a mulher. E ele deixa Adão sofrer, ter essa dor para entender que ainda não está completa a criação. Jesus traz de novo essa dignidade à mulher numa cultura machista, onde não se alfabetizava as mulheres, então elas não sabiam ler e escrever.
então estavam mais excluídas ainda, e aonde as mulheres eram consideradas posse dos homens, Jesus vai mostrar que elas são a imagem e semelhança de Deus e que tem um lugar especial. Lucas vai trazer várias histórias exclusivas no seu evangelho. Só Lucas conta a história de Isabel e Maria, o cântico de Maria, logo no começo do seu evangelho. Só ele conta as histórias de Maria e Marta com mais detalhes. Só ele conta a história da viúva de Naim que perdeu o único filho, Lucas 7. Em Lucas 8, ele revela algo importantíssimo para a historicidade de Jesus, revelando que eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. E Lucas também vai mostrar que na hora da crucificação, só as mulheres ficaram ao lado de Jesus até o fim. A fidelidade das mulheres, a fidelidade de Maria, mãe de Jesus, é relatada no Evangelho de Lucas. Mas o Evangelho de Lucas também vai falar desse acolhimento que Jesus tinha com as crianças, que era outra categoria que não era nem considerado ser humano. Então as crianças, eles não tinham alma até chegar à puberdade. Hoje a gente tem uma mente diferente. Naquela época, eles achavam que crianças eram adultos pequenininhos, então eles tratavam como adultos de forma muito severa, excluindo de qualquer encontro importante e tirando da visão dos homens que comandavam aquela nação. Lucas vai mostrar que Jesus fez algo diferente. O episódio que Jesus falou para deixar vir a mim as crianças é relatada pelos 3 sinóticos, mas só Lucas vai se referir a criancinhas, mostrando que Jesus tinha um carinho especial em Lucas 18. Também no capítulo 9, versículo 47, Lucas vai trazer uma história exclusiva onde Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos e aponta para ela, dizendo que ela é referência deles. O terceiro grupo são os pobres e oprimidos, os miseráveis. Jesus também tem um olhar de misericórdia para aqueles que não tinham recursos financeiros. Aliás, é no Evangelho de Lucas que ele pega pesado com os ricos e ele vai trazer ensinamentos muito importantes em forma de parábola ou de discurso de Jesus. Em Lucas 4,18, ele mostra claramente a preocupação de Jesus pela igualdade econômica, dizendo que ele veio para pregar as boas novas aos pobres, e só assim seria cumpridas as escrituras. Em Lucas também a gente vai ver 3 parábolas sobre dinheiro. A parábola do rico insensato, em Lucas 12, do rico e Lázaro, em Lucas 16, e a parábola das 10 minas, em Lucas 19. Lucas também relata em Atos a generosidade da igreja primitiva para com a igreja de Jerusalém que passava por necessidades. A gente viu um pouco sobre o cumprimento da profecia da messianidade de Jesus, trazendo justiça social aos pobres, aos miseráveis. É em Lucas que você vai ver Jesus criticando os ricos e as riquezas sem um olhar de misericórdia, com a miséria ao seu redor. O Evangelho de Lucas é um evangelho de justiça social. O quarto grupo são os publicanos e pecadores, que na verdade são os odiados pelos judeus. Os publicanos, porque são traidores do judaísmo, eram pessoas que nasceram ali da cidade, eram judeus que traíram a sua nacionalidade, o imposto que deveria ser dado ao templo e agora está recolhendo para o Império Romano. Eles eram odiados. E os pecadores eram gentios que não conheciam a lei e nem a tradição da Torá. Eram considerados sujos, não só cerimonialmente, mas também sujos como pecadores imundos. No Evangelho de Lucas, você vai ver uma atenção especial a esse grupo dada por Jesus. Em Lucas 15, ele nos conta que Jesus se reunia e comia com os publicanos e pecadores. E que por sentar com publicanos e pecadores, Jesus era muito criticado pelos religiosos e por aqueles que seguiam a lei, como em Lucas 5 e Lucas 15. No capítulo 7, o evangelista vai dizer até que Jesus recebeu um apelido de ser amigo de publicanos e pecadores, um apelido pejorativo, um bullying da sua época, dizendo: esse cara aí anda com gente ruim demais, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Desde aquela época se tinha isso de ficar taxando os outros, julgando os outros
pelas companhias. Jesus vai deixar bem claro que ele veio salvar o perdido, então ele tinha que estar com o perdido. O médico, o bom médico, pega casos cada vez mais complicados. E Jesus, ele falou que veio para os doentes e não para os sãos. Ele é o melhor médico, então ele ia nos pecadores. Por isso que talvez ele escolheu eu e você para a salvação, porque nós somos pecadores. Paulo vai dizer que ele é o principal dos pecadores. Então não tem como se aproximar de Jesus e se achar santo. Todos os religiosos que fizeram isso se deram mal, porque o primeiro passo é você reconhecer a sua pecaminosidade. E o quinto e último grupo são os samaritanos e os gentios. Vamos começar com os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos porque eles eram um povo híbrido, meio gentil e meio judeu. Porque 8 séculos antes, quando foi invadido o Reino do Norte, os samaritanos, ou os judeus do Norte, foram levados e se misturaram, casaram, misturaram o sangue, a descendência, descumpriram o mandamento e depois eles construíram um outro templo para não precisar descer para o Reino do Sul, em Jerusalém, e pagar imposto. Então realmente o samaritano tinha uma teologia muito esdrúxula, mas Jesus vai mostrar um carinho especial para com eles. Lucas relata que Jesus censurou Tiago e João por desejar, como Elias, fazer descer fogo do céu para destruir uma vila de samaritanos, em Lucas 9. Em Lucas 10, Jesus conta a memorável parábola do bom samaritano, em que um samaritano fez por um judeu o que nenhum judeu faria por um samaritano. Até em Atos 1:8, Jesus comissionou o seu povo para serem testemunhas após o Pentecostes em círculos cada vez mais amplos, incluindo Samaria. E lá em Atos vai relatar o diácono Filipe descendo por Samaria e recebendo o Espírito Santo lá e fazendo uma grande quantidade de batismo. O tempo todo Lucas está incluindo os samaritanos, dizendo que até mesmo eles, por terem uma teologia ruim, mas que eles só precisam do Cristo. E aí Cristo vai corrigir todos os equívocos que eles tinham. E Jesus vai mostrar na parábola do bom samaritano que não adianta ter uma boa teologia como o sacerdote e os levitas, mas não fazer o bem ao próximo, não amar o próximo às suas custas. E ele vai colocar um samaritano amando o próximo e dizendo: quem é o próximo, esse que vai receber a salvação. Mas também Lucas vai trazer o olhar especial de Jesus aos gentios. Por ele ser um gentil, ele devia ficar muito emocionado ao ver como Jesus incluiu todo mundo. E, aliás, isso deve ser um dos motivos pelo qual Teófilo mandou fazer essa pesquisa acurada para saber se realmente esse Jesus era só para os judeus ou se era para o mundo todo. E Lucas está falando: olha, pode ter certeza que esse Jesus que a gente já ouviu é para nós mesmos. Lucas começa o seu evangelho remontando a genealogia até Adão, passando de Abraão, mostrando que a promessa é para a criação toda, para todos os seres humanos. E fica ainda mais claro no segundo volume de Lucas como ele inclui os judeus, mostrando que a progressão da igreja foi de Jerusalém, a capital do judaísmo, até Roma, a capital do mundo. O evangelista, em Atos 10, relata a visão do apóstolo Pedro e a sua experiência posterior com o batismo dos gentios. E por último, Lucas demonstra esse carinho especial, narrando de forma empolgante a vida de Paulo, desse apóstolo dos gentios e herói dele mesmo. Resumindo, Lucas vai trazer a salvação, o Cristo e o mundo. A salvação através do perdão e do derramar do Espírito Santo. O Cristo na sua singularidade de nascer, morrer numa cruz, ressuscitar e ser glorificado. Algo que nenhum outro Deus fez e é só Cristo. E uma vez que você encontrou, você tem que anunciar aos 4 cantos do mundo. E o Salvador do mundo todo. Ele veio independente de sexo, etnia, classe, idade ou qualquer tipo de necessidade. Ele veio para salvar a criação. É empolgante ver a singularidade que o Dr. Lucas descreve a história de Jesus Cristo. Que essa introdução seja apenas um empurrão para você mergulhar nesse evangelho maravilhoso e cada vez mais aprender de Deus e de Jesus Cristo com esse olhar
que Jesus teve, que a gente também tenha, principalmente aos excluídos ao nosso redor. Deus te abençoe.